Oi, minha gente amiga, minha gente bonita, minha gente concurseira. Mais um vídeo aqui no canal do Lindy e hoje vamos falar um pouco sobre a diferença de argumentação para exposição. Você sabe qual é a diferença? Se não sabe, vai saber agora. Mas antes, eu peço que se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê um like, compartilhe e faça um comentário. Dê uma olhadinha aqui atrás para você saber a diferença agora, tá bom? Vamos lá. A diferença entre argumentação e exposição, ou seja, texto argumentativo e texto expositivo. Você sabe qual a diferença? É bom você ficar atento a isso para desenvolver bem a sua redação. Por exemplo, a depender da banca, você pode ter um texto basicamente expositivo ou argumentativo. Vamos dar aqui um exemplo. A maioria dos temas Sebrasp, né, concurso da Sebrasp, que a gente fala de PRF, PF e tudo mais, geralmente a tipologia é expositiva, não é argumentativa, vai mais na linha expositiva. Já outros concursos, muitos concursos, ou seja, a maioria dos concursos, vai numa linha mais argumentativa, e aí a gente pode citar tantas carreiras policiais aí, carreiras policiais Bahia, PM Bahia, vamos colocar também PM ou CFO Sergipe, né, da última vez que teve, também argumentativa. Temos aí tribunais, né, muitos tribunais aí também usam da argumentativa, mas pode ser que em algum momento você venha se deparar aí com uma expositiva. O Enem também trabalha com redação argumentativa. Então vamos ver agora as diferenças básicas de cada uma dessas para que você possa entender a partir de agora qual o tipo de redação que você vai empreender, tá? Bora lá, minha gente. Aqui nós temos 7 diferenças. Fizemos um quadro aqui bem bonitinho, né? Com 7 diferenças aqui. 7, não digo diferença, mas assim, com sete linhas para que você possa aí comparar. Porque do primeiro ponto, 7 pontos aí, do primeiro ponto até o quarto, você vai ver que não há diferença entre essas duas tipologias, né? Argumentativa e expositiva. A diferença a gente vai notar a partir do quinto ponto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto. Então, bora lá, vem comigo para você entender a diferença entre redação argumentativa e expositiva. Segue o quadro comparativo, dá uma olhadinha aí atrás que você vai ficar por dentro de tudo aqui agora, tá? Texto argumentativo e texto expositivo. Características, vamos ver características de cada um aí, tá? A primeira característica, presta bem atenção, a primeira característica. Tanto o texto argumentativo como o texto expositivo, ele apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele tem que ter toda a sua estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Isso é óbvio para você manter a progressão textual. Tá aí o primeiro ponto. Os dois textos trabalham com introdução. A introdução é onde você faz a apresentação daquilo que você vai abordar. No caso de um texto argumentativo, é a elaboração da tese. E no caso de um texto expositivo, só dando uma ideia da informação que vai acontecer, tá? Então, essa é a diferença básica. O desenvolvimento é onde você vai discorrer sobre aquilo que você apresentou na introdução. Se for no caso de um texto argumentativo, você vai falar de que você vai tentar comprovar a validade da sua tese. E se for um texto expositivo, você vai trazer informações sobre aquilo que você antecipou. Já na introdução, na conclusão, cada um ao seu modo, vai apresentar uma proposta de intervenção, que é solução para o problema, no caso, no caso do texto argumentativo, e no texto expositivo não vai ser bem uma proposta de intervenção, vai ser só as considerações finais que você vai fazer, talvez dando assim um resumo, ou uma consideração filosófica acerca da questão. O ponto 2, tanto o texto argumentativo como expositivo exige certo conhecimento do assunto a ser abordado.
Quando a gente pega um texto e a gente ainda não conhece, leia o enunciado para que você leia o texto motivador para que você comece a ter uma ideia do que se trata. É importante que quem vai desenvolver o texto saiba ter uma ideia do que se trata. Porque se você não souber, corre o risco de fugir do tema, né? Cometer fuga ao tema. Então é importante que tenha um mínimo de conhecimento. E como que você consegue fazer isso? Você procurar notícias no dia a dia, atualidade, tem que estar sempre lendo, olhando nos sites. Hoje nós temos aí uma gama de informações, temos desinformações também, né? Mas a gente tem que saber selecionar o que é informação e o que é desinformação. Se você começar a trabalhar isso, você vai aprender muito sobre a atualidade e vai entender melhor o tema a ser abordado. O tópico 3 fala, utiliza linguagem denotativa, os dois estilos, né? O texto da forma que ele é, né? A linguagem denotativa, aqui você não vai fazer uso de linguagem figurada. Você vai apresentar o texto como ele é, ipsiliter, tá bom? Na sua forma, ao pé da letra, tá? Não tem essa coisa de você apresentar figura de linguagem aqui. Tanto para um como para outro. E aqui, o quarto ponto, tanto um texto como o outro obedece às regras da gramática normativa. Então, você vai ter que ficar atento para a norma padrão da gramática, né? Norma culta da gramática da língua portuguesa. Então, você fica atento que tanto um como o outro uma tipologia como a outra, vai exigir que você tenha a correção gramatical. Agora aqui no quinto ponto é que a gente começa a mudar, a dar uma nova cara, quer ver? Como nós apresentamos no início, a argumentativa, ela apresenta a tese seguida de recursos argumentativos, como dados, citações, comparações, exemplificações. Então você pode usar isso aí para argumentar, para convencer o seu leitor. Já um texto expositivo não tem essa obrigatoriedade de convencer. Ele é mais informativo, só vai apresentar as informações. Se na argumentação, sua argumentação vai gerar a partir de um ponto de vista, de uma tese, aqui no texto expositivo, você vai apresentar várias informações sobre o assunto, sem a necessidade de convencer, sem a necessidade de argumentar sobre aquele assunto. Já o sexto ponto que no argumentativo apresenta a solução, a proposta de intervenção para a problemática, né? Como nós já vimos, lá na conclusão, vai apresentar medidas, a proposta de intervenção para o seu texto. E no texto expositivo, apresenta a conclusão sem proposta de intervenção. Não tem a obrigatoriedade de de sanar o problema, certo? Pode ser aí uma visão até filosófica da coisa, ou então um resumo da situação, só isso, só fazer as considerações finais, sem a necessidade de fazer uma proposta de intervenção. E o sétimo ponto, e aí para a gente deixar bem claro o que é um texto, uma tipologia argumentativa e uma expositiva, na argumentativa, a sua redação visa convencer ou persuadir o leitor, no caso, a banca examinadora. Você tem que convencer que aquilo que você está escrevendo, faz um sentido em contraste com a realidade, né? Em confronto com a realidade. Ele faz um certo sentido. E já o texto expositivo, ele visa apenas informar o leitor. Ele não quer convencer, só informar, tá bom? Viu só a diferença? Se você estudar bem isso aqui, esses tópicos, essas características de cada tipo de texto, com certeza você vai majorar a sua redação, tá bom? E assim a gente agradece por você ter acompanhado mais um vídeo, né? Volto a pedir para que você dê um like, para que você compartilhe e, se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. E não esqueça também de fazer seu comentário, deixar seu comentário aqui, tá bom? Um grande abraço para você, meu amigo, um grande abraço para você, minha amiga, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!